Meu nome é Rodrigo Branco, sou brasileiro, do Rio de Janeiro. Eu e minha família, nós estamos cá já há 6 anos, estamos agora para o 7º ano nosso aqui. Nós viemos para cá, pronto, fizemos esse processo de mudança para cá, principalmente por uma perspectiva também de uma direção que Deus estava dando para a nossa vida no Brasil, né? Eu no Brasil servia numa igreja na minha cidade, estava à frente do parte de Ministério de Missões lá, e estávamos desenvolvendo trabalhos missionários a nível tanto local quanto a nível nacional no Brasil. Fazíamos também parte da liderança de um ministério missionário chamado Ministério Entre Jovens no Brasil, e junto com esse ministério nós conseguimos trabalhar, e tínhamos um projeto, ainda está em curso com o ministério no Brasil, né? No sertão brasileiro. Então, era um projeto que a gente já estava tocando há muitos anos lá, e todo esse trabalho missionário, toda essa vertente, essa ligação missionária, nós vivenciávamos isso e éramos muito sensíveis a esse movimento e essas direções que Deus dava em termos de missões. E foi quando a gente, em 2017 para 2018, sentiu da direção de Deus um apontar para um outro trabalho missionário, e esse envolvia Portugal, né? Então começamos a pesquisar, começamos a ver, e fomos nos planeando para fazer essa migração junto com a família. Então, eu, minha esposa, na época eram 3 filhos, depois chegou aqui, a gente ainda ganhou mais um filho, né, a Joana. Então, hoje nós 5 estamos ali envolvidos, né, no caso nós 6 estamos envolvidos ali, com missões tanto na nossa igreja quanto em outros projetos, que eu penso que é o que a gente vai conversar aqui a partir dessa live, né. Mas então o nosso processo foi esse, a gente mudou para cá, estamos aqui já esse processo de 6, 7 anos, e sempre trabalhando e servindo ao Senhor aqui localmente. Assim, quando a gente falava de missões no Brasil, né, quando a gente está em campanhas missionárias e tudo, eu, por exemplo, venho das organizações batistas no Brasil, né, então as juntas de missões, sempre que nós estamos trabalhando em questões de missões mundiais, né, fora do contexto nacional, a Europa, a gente quase nunca dava tanto foco nas nossas igrejas locais. Eu falo da minha experiência local que eu tinha nas igrejas em que eu trabalhei. Nós sempre dávamos muito foco a, por exemplo, igreja perseguida, igreja perseguida no contexto Médio Oriente e Ásia, ou dava muito foco, por exemplo, em questão da igreja no continente africano. Mas quando nós falávamos de Europa, aquilo não era tão profundo. Então, nesse primeiro momento, quando a gente pensou em fazer missões aqui, nós não tínhamos muita experiência nem muito conhecimento sobre como era o campo especificamente europeu. Quando nós fomos olhar para a realidade portuguesa, menos ainda, menos informação ainda nós tínhamos, né? Então, o que nós começamos a buscar? Eram pessoas que já tinham, ou isso nós fizemos ainda do Brasil, né? Pessoas que tinham algum contato aqui, e começamos a pesquisar igrejas que estivessem cá em Portugal, minimamente alinhadas com aquela visão que nós tínhamos de uma igreja missionária, né? Então, começamos a procurar, e isso foi um processo de procura mesmo, buscar na internet, ver vídeos. Naquela época eram menos do que nós temos hoje, né? Hoje essa questão das igrejas estarem online é muito mais intensa pós-pandemia, mas naquela época era buscar uma igreja, ver o culto online, tentar o contato com as lideranças e ver se a liderança minimamente estava ali olhando para missões como nós queríamos olhar, e se aquilo que nós tínhamos para servir era adequado. Essa foi a primeira leitura que a gente fez. Claro que depois, e aí isso já é no processo, quando a gente chega aqui, a gente percebeu que isso não era suficiente, haviam outros gaps, no sentido de servir em missões no contexto europeu e no contexto português, que nós não havíamos descoberto no Brasil e tivemos que descobrir aqui na prática, né? Mas essa transição foi assim, foi muito de buscas autônomas, digamos assim. Não tivemos ali esse processo de uma ajuda de nenhuma organização, nós não fomos enviados por organização nenhuma, não fomos enviados por igreja, tomamos como um projeto pessoal familiar de missões aqui em Portugal, né? Então, assim, foi esse o processo que a gente fez.